Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos por esta oferta que a tua igreja está enviando para os teus filhos lá em Bangladesh. Querido Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que contribuíram para esta oferta. Multiplica, Senhor amado, e prospera a vida de cada um. A vida, Senhor amado e bendito, econômica, a vida financeira, ó meu Deus, a vida familiar, Senhor, e acima de tudo, a vida espiritual. Aprofunda a tua comunhão com os teus filhos e nós te daremos a honra, a glória e louvor em nome de Jesus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta que Pedro escreveu. 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 24 e 25. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, em nome de Jesus. Estamos juntos? Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Abra, por favor, Hebreus, volte um pouquinho só. Hebreus, capítulo 13. Você voltar aí 2 ou 3 páginas na sua Bíblia, o versículo 8. E eu gostaria que você lesse comigo, nós vamos fazer um coro aqui, lendo este versículo juntos, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 13 e 8, vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos de viagem, fomos arrumar as coisas, e especialmente o juízo, tentando colocar as ideias no lugar, e eu percebi que tinha entrado muitas mensagens, mas não vi as mensagens na madrugada. E vi a mensagem do pastor Luciano me informando que hoje era o culto dos jovens, me lembrando que hoje era o culto com os jovens, com o nosso grupo juvenil, jovens, adolescentes, juniores, e eu estava pensando que era um culto de missões. E eu vim orando a Deus no avião durante a noite, foram só 10 horas e meia de voo até Dallas, e mais um bocado até aqui, mais 3 horas até aqui, então, mais 3 horas de Dallas, então 3, 6 com 10 e meia, 16 horas e meia apenas de viagem, né? mais as 2 horas e pouco de aeroporto no Brasil, então você já viu, quase 24 horas, aí, quase um dia, né? 20 horas quase. Mas eu pedi a Deus uma palavra para o nosso culto missionário, e Deus me deu. Eu glorifico o nome de Jesus. Mas essa manhã eu pedi a Deus uma palavra para o nosso culto de jovens, não é? E eu fiquei feliz quando via o lembrete do pastor Luciano, porque eu gosto muito do culto com os jovens. Eu não escondo isso de ninguém, e você sabe, eu sou muito orgulhoso dos jovens dessa igreja. Do comportamento dos nossos jovens, da maneira, não só como eles... Você viu a oração da Daga aqui hoje? Você viu que coisa linda, não é? Glória ao nome de Jesus. Alguém que fala do fundo da alma, do coração, com sinceridade, não é aquela coisa assim forçada. Esses jovens do nosso ministério, eles têm comunhão com Deus. E nós glorificamos a Deus pela vida deles, não é? Exceto de uns galos que tem por aí, mas tudo bem. Então, irmãos, nós ficamos muito felizes, especialmente nesse mundo de relativismo que a gente tem vivido, e de inabsolutos, e do politicamente correto, né? E, na verdade, o que eles acham que é politicamente correto é o que foi dito há pouco tempo por alguém que ficou uma frase famosa: nós temos que ressignificar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ressignificar, ele estava querendo dizer, nós temos que ressignificar verdades absolutas, porque a Bíblia é verdade absoluta. Então, falando de relativismo, falando de inabsolutos, eles querem, então, relativar o que é absoluto, porque eles não aceitam absolutos, não é? E nós aceitamos absolutos. O nosso Deus é uma verdade absoluta. Deus é quem Ele é, independente da opinião
de quem quer que seja, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor do céu e da terra. Ele é o nosso Deus. A sua palavra é verdade absoluta. A salvação é uma verdade absoluta. Quem crê em Jesus de coração, confessa Jesus como seu Salvador, ele está vivendo uma verdade absoluta para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, se você não conhece a Bíblia, essa expressão que nós lemos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, ela pode parecer um pouco patética para você. Porque qualquer livro escrito e conservado, essas palavras podem estar ali para sempre. Né? Então, essa aqui, tá bom, está para sempre. Mas se você já leu ou lê a Divina Comédia, né? Se você lê Hamlet, se você leu Romeu e Julieta, ou viu os dramas desses livros, ou desses dramas que foram escritos, alguns até mesmo como dramas, eles são livros que a história deles tinha uma certa relevância no contexto que o autor estava vivendo. Ou seja, aquela história era importante para aquele momento, mas ficou muito famosa e extrapolou aí os anos, as décadas, os séculos e nos alcançou nos nossos dias. Estão aí até hoje, não é? E se eternizaram, mas apenas como história, como entretenimento, porque são drama. Você vai ao teatro e assiste Hamlet, não é? A diferença é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro de história. A Bíblia é um livro de fatos e de revelações. A Bíblia revela a pessoa do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, esses princípios que a palavra de Deus revela, esses se contextualizam em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer época da história da humanidade. Porque as verdades que estão inseridas aqui, elas são anteriores à história da humanidade. Quando a história da humanidade começou, Deus já era. Quando a história da humanidade começou, Deus já existia. Quando a história da humanidade começou, o Senhor Jesus já existia com o Pai. Era a sabedoria do Pai. Quando a história da humanidade começou, o Espírito de Deus já existia. Quando a história da humanidade começou, já havia salvação provista para nós no Senhor Jesus Cristo. Ele provida para nós no Senhor Jesus. Deus proveu a salvação em Jesus antes que a história da humanidade começasse. Então, esse negócio de a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela permanece mesmo. A diferença é que a Bíblia, ela é eterna, não só a partir do momento que ela foi criada, ela é eterna no sentido da eternidade, do kairos, do lá de trás até o lá para frente, o ontem, o hoje e o amanhã. E a Bíblia não precisa ser ressignificada, pelo contrário. A palavra de Deus ensina o ser humano como ele vai ressignificar a sua vida para viver de maneira certa no contexto dele. Você quer viver bem? Quer aprender a viver nessa sociedade? Não queira ressignificar a Bíblia para se adaptar à sociedade. Não. Ressignifique a sua ideia, o seu pensamento. Renove a sua mente na palavra de Deus para você poder viver bem na sociedade que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia é muito mais atual do que as filosofias que estão aí. A Bíblia é muito mais atual do que qualquer humanismo, pós-modernismo, do que qualquer um dos ismos, dos sistemas de pensamento. Né? Muito mais... Perdão. A Bíblia é muito mais atual... Será que foi porque eu bati na porta do Silmo? Desculpa, fecha parênteses. A Bíblia é muito mais atual do que o existencialismo, né, que eles pregaram tanto, né, e até hoje está aí a ideia, essas ideias estão por aí. A Bíblia, ela é um livro, ela não é um livro apenas, a Bíblia é um manual de vida. Num determinado tempo fizeram para mim um cartão de Ano Novo. E eu achei tão interessante que de vez em quando eu repito esse cartão e envio para as pessoas na véspera de Ano Novo. E o título era assim: para ser feliz no ano que vem, consulte o manual do fabricante. Você abria o cartão, tinha uma Bíblia. Esse é o manual do fabricante. É aqui que nós conhecemos tudo que tem a ver conosco em
qualquer área da nossa vida, seja na área física, emocional, psicológica, espiritual, qualquer área relacional, seja lá que for, a palavra de Deus tem tudo que você precisa. Mas o que veio ao meu coração hoje é de falar a respeito disso. O que o Senhor me deu em oração nesta manhã, bem cedinho, foi como os nossos jovens conseguem se contextualizar com o mundo lá fora. Com o mundo que eles carregam no bolso um computador que até telefone tem. Não é? Tem internet, tem tudo que não presta e mais um pouco. No mundo que eles não podem, às vezes, eu ouvi isso, eu fiquei incrível. Como diz o pastor Mark Sherman, né? Alguns dos nossos jovens, algumas escolas são tão pesadas que eles não têm condição de, durante o período que eles estão na escola, de ir ao banheiro. Porque no banheiro tem droga, porque no banheiro tem intimidade de todo jeito que você imaginar, vindo de lá para cá, indo daqui para lá, e tico-tico no fubá. E eles não podem, porque vai ser um constrangimento muito, muito grande. E eu fico pensando como é que os nossos jovens conseguem, e a palavra hoje é para eles, né? Para os nossos jovens, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, então, em muitos livros, como a Divina Comédia, o escritor ele é o narrador e, às vezes, ele é também o protagonista, o principal ator, o personagem principal do livro, e de vez em quando ele fala com você. O autor fala com a pessoa que está lendo o livro na sua narrativa, não é? Mas, na Bíblia, Deus é o autor. O Espírito Santo é aquele que inspirou os escritores dos seus 66 livros. Mas a Bíblia não só conta fatos históricos, mas todo o tempo revela algum traço da gloriosa pessoa do Senhor nosso Deus, já que a principal revelação da Bíblia é a pessoa do próprio Deus. Então, mais que isso, ao mesmo tempo que Deus se revela na palavra de Deus, ele também não apenas fala diretamente com o leitor, mas ele interage com o leitor. Ele não fala para você, não é? Como Dante Alighieri fala na Divina Comédia. Ele está falando alguma coisa para você, leitor. Não. Deus está falando ao seu coração para interagir com você, e ele interage com você através da sua palavra. É bem diferente, porque esses livros são letra morta, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito. Nós temos um pastor no nosso ministério que ele começou a ter muitas dores no peito. O médico ficou um pouco preocupado, pediu que fosse feito um cateterismo nele. E então ele me pediu que o acompanhasse nesse exame de cateterismo, porque o médico precisava conversar com ele, explicar para ele, ou falar, dar instruções para ele durante o exame, mas ele não falava inglês, e ele não podia, então, falar com o médico, e ele achava que eu falava, então ele me pediu para ir com ele. E o médico começou os exames e começou a mostrar, e de vez em quando ele me chamava na sala do exame, e eu voltava depois para outra sala onde estavam os computadores, e havia um médico que estava esperando para fazer o exame depois daquele médico do paciente dele. E aquele médico estava conversando comigo, me explicando tudo o que estava acontecendo. E quando ele falava com o paciente, com esse irmão, que é um pastor nosso, ele falava, olha, fala para ele fazer isso, para ele respirar, para fazer não sei o que e tal, parar. E como é que está? Eu falava, doutor, ele está perguntando como é que está. Ele falou, não, está tudo bem, está tudo ok. Eu falei, não, ele falou que você está muito mal, você vai morrer. Talvez ainda hoje. Aí e ele dava risada, né? Mas o que eu achei interessante, irmãos, é que aquele catéter entrou pela virilha do irmão, atravessou as veias lá e foi lá na região das veias do coração. Aquilo tem tanta veia, eu imaginava que eram 2, 3 veias só, aquelas principais, né? Aqueles canão que a gente imagina, né? Nada tem veia ali que não é brincadeira, é tanta coisa.
E sabe de uma coisa, irmão? Quando terminou o exame, eu falei para ele, eu conheço você melhor do que a sua mulher. Eu te conheço por dentro agora. Só que tem uma coisa que eu observei. Eu não consegui enxergar a divisão da sua alma e do seu espírito dentro de você. Dentro do seu corpo. Mas a palavra de Deus sabe onde é. Porque ela entra lá. O médico, se você perguntar para ele, ele não vai conseguir lhe explicar onde é a divisão da alma e do espírito. A menos que ele seja um médico que exerce a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Não é? Eu recebi 2 vídeos essa semana, um do irmão Daniel Feliciano, que me mandou ontem, e um outro do mesmo médico, cantando na sala de espera de um hospital, eu creio. Cantando com todo mundo lá, e tá aí o pessoal chorando, e ele abraçando as pessoas, ele com a Bíblia na mão. É o médico, é o crente médico. É o médico que está exercendo a sua vocação espiritual através da sua vocação profissional. Não é? E eu acho que o melhor profissional para fazer isso, irmão, não tem nenhuma profissão melhor do que você pregar o evangelho do que dentista. Que o paciente tem que ficar calado. E você pode falar de Jesus para ele o tempo todo que ele... E se ele ameaçar falar alguma coisa... Tem uma coisa pior do que... né? Jesus tem misericórdia. Mas hoje em dia já não está tanto assim, né? A divisão da alma e do espírito médico, o cientista não consegue explicar. Quem consegue explicar? Deus, né? Tá bom, mas... aqui na horizontal, aqui na bacia das almas, aqui, no meio dos homens, quem consegue explicar? Qual é o médico, qual é a pessoa, qual é o cientista que consegue explicar? Chama o pastorzinho. Fala com Davi. Davi, vem cá. Onde é a divisão da alma e do espírito? Ele falou, onde a palavra de Deus penetra. Não é a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito? Sim, mas isso aqui eu já tinha lido. Então, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É no coração que a palavra de Deus penetra. É no coração que a palavra de Deus é guardada. E é lá que Deus interage conosco, não é? A palavra de Deus que revela Deus, ela também não apenas fala diretamente, mas ela interage conosco. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, Deus se revela e fala com você. Não contando uma história fictícia, uma história que foi imaginada, criada na mente humana, não é? Mas interagindo com a sua alma, para você poder ressignificar valores e princípios, principalmente porque os princípios mundanos, não é? Ressignificar e contextualizar você no presente século. Então, comecei a escrever, Jesus, me dá um título para essa palavra, pelo menos para eu gravar lá. Eu dificilmente falo título de mensagem, né? Mas para eu poder salvar no computador para algum dia eu voltar lá. E quando eu estava lá no meio mais ou menos nesse ponto aqui da mensagem escrevendo, me veio o título, Antenado. É título para jovens, não é? Antenado. Antenado, jovem contextualizado com a terra e o céu. Esse é antenado. Antenado no meu tempo sem perder os meus princípios. Os meus princípios morais e os meus princípios espirituais, não é? É possível isso? É possível você ser uma pessoa antenada? No sentido que eu estou falando? Não é? Porque geralmente você fala, o cara é antenado, é que ele está por dentro das coisas que acontecem, ele está por dentro dos apps, ele está por dentro da mídia social, ele está por dentro de fatos, ele está por dentro... A gente fala, isso é uma pessoa antenada, ou seja, uma pessoa ligada, é uma pessoa que está por dentro do que está acontecendo. O antenado, no sentido que eu estou lhe falando, é aquele que está contextualizado com a terra e está contextualizado com o céu. Ou seja, você não é ermitão. Você não é um... Sabe o que é ermitão? Não. A maioria de vocês não sabe, não, né? Quem nasceu aqui não sabe. Ermitão é aquela pessoa que se retira da sociedade e vai viver numa cabana, lá na caverna. Aquele cara que fica cabeludo, fica no meio do mato, come lá e tal. Você não é um ermitão, você vive numa sociedade. Não é? Você não é uma pessoa, um monge que está lá no monastério, lá no... Né?
Você é uma pessoa que vive no meio da sociedade. Então, o Senhor Jesus, ele viveu como menino, como junior, como adolescente, como jovem, no tempo dele, contextualizado, não é? Com tudo que estava acontecendo. E ele deixou para nós as dicas, os tips de como você pode fazer para viver esse tempo. Então, essas dicas servem para todos os jovens que estão aqui nesta manhã. Os jovens de 0 a 99 anos. Escapou alguém? Pastor Amadeu, quase. Então, a Bíblia, irmãos, ela conta a história de muitos jovens, cujas vidas nos deixaram princípio para a gente poder ensinar e viver no nosso próprio tempo. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para você é o seguinte: faz isso aqui que dá certo. Pode ir que dá certo. Você nunca vai encontrar alguma coisa na Bíblia que você não consiga contextualizar ao nosso tempo em termos de princípios bíblicos e doutrinas bíblicas. Tudo que você encontrar vai dar certo no nosso tempo também. Vai dar certo para os nossos dias também. E eu quero conversar com você a respeito. Então eu vou falar de pessoas na Bíblia. E não vou falar apenas dos princípios, mas dos princípios que essas pessoas adotaram e se deram bem. Deu certo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Tito 2, 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Se você me ajudar lá na tela. Wonderful. Achamos? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vou repetir, tá? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Quem faz boas obras não é só quem é bondoso, é quem é benigno. Você se lembra que bondade é fazer o bem e benignidade é querer o bem das pessoas. É uma atitude do coração. A bondade é a ação e a benignidade é a atitude do coração. Amém? Então, a Bíblia diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Ou seja, quer o bem de todo mundo. Mesmo daquela pessoa que você está pensando. Isso. By the way, eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Acho que eu já agradeci, né? Deus nos abençoou muito, irmãos. Nós temos uma congregação do Ministério do Belém, que são as nossas congregações que estão no Havaí. São 3 congregações. A do North Shore, do Waikiki e a congregação da ilha de Maui. Não é? E esses irmãos, começaram há 3 semanas, eu creio, a fazer um jejum todos os dias. Eles dividiram cada dia para um membro da igreja, e eles estão jejuando em favor da minha vida, da minha família, da minha esposa e da nossa família. E Deus nos abençoou muito. Os irmãos perceberam que eu voltei sem minha sogra. Fecha parênteses. Exemplo de boas obras, você querer o bem das pessoas, mesmo que seja aquela pessoa que você está pensando. Eu não quis sugerir nada com isso. Né? Ou seja, coitada, leva. Na doutrina, eu amo a minha sogra, viu? Essa é só uma brincadeira, eu amo a minha sogra de todo o coração. Os irmãos sabem, eu quero muito bem a ela, cuido dela. Olha, nós compramos um apartamento para ela aqui nos Estados Unidos. Agora estamos comprando uma mansão para ela com 6 suítes na Ucrânia. Vamos voltar para a palavra de Deus aqui. Então, exemplo de boas obras. Na doutrina, aqui ó, incorrupção, né? Ortodoxia. O que é doutrina? Doutrina é princípio, não se mexe, gente. Ah, não, a salvação não é bem assim. Teve um cara que passou o século XX todinho querendo desconstruir não só a história, os milagres do Senhor Jesus, mas também a doutrina de Jesus. Quando ele disse que veio para salvar, o salvar é livrar você de maldades da terra, era para você viver bem, conversa fiada, vida eterna. Lavou os nossos pecados no sangue que ele verteu na cruz quando ele morreu por nós. Ali com seus braços abertos, em nome de Jesus. Eu acho que eu entrei na igreja errada. Tem crente aqui não, é?
Eu vou repetir. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. Se você não se alegra mais com essa mensagem, com essa verdade, com essa palavra, por favor, na hora do apelo, vem para frente. Se você não sente mais nada quando ouve a história da cruz, something is very wrong. Alguma coisa está muito errada aí. Não é possível. Nós somos crentes, gente. Nós somos crentes, nós cremos em Jesus. Nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós podemos não ser intelectuais, podemos não ser a melhor igreja em termos de beleza, em termos de pastores, ou de grandes pregadores, ou de músicos, mas nós cremos em Jesus de coração. Jesus morreu na cruz para verter o seu sangue e perdoar os meus pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Mostra que isso é uma coisa de peso, uma coisa importante, não é coisa para brincar. Gravidade, sinceridade, seja sincero, seja diante de quem for. Linguagem sã e irrepreensível. Vou repetir. Linguagem sã e irrepreensível. Vou repetir. Linguagem sã e irrepreensível. Em casa, inclusive. Na escola, inclusive. Na universidade, inclusive. Vou voltar outra vez e falar. Em casa, inclusive. No trabalho, inclusive. Na construção, inclusive. Lidando com peão, inclusive. Sendo peão, inclusive. Linguagem sã e irrepreensível. Cheguei no posto de gasolina, o sujeito disse assim para mim: "Ah, irmão, tudo bem, irmão?" Eles gostavam de fazer uma piadinha com a gente assim, sabe? Chamar de irmão para zombar. Ele não estava me chamando de irmão porque eu era do PCC ou alguma coisa, nada disso. Ele está chamando de irmão para zombar. "Ô, irmão, tudo bem, irmão?" Eu olhei para ele e falei: "Meu amigo, você para ser meu irmão precisa ser lavado." Linguagem sã e irrepreensível. Quem é lavado tem linguagem sã e irrepreensível. Lavado no sangue de Jesus, ele lava a nossa mente, ele lava o nosso coração, ele nos lava por inteiro, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Sabe o que é? Porque eu lembrei desse versículo por causa de um jovem chamado José. É muito difícil alguém ler a história de José e não chorar, é ou não é? Desculpe. Porque José era íntegro. José nos dá o exemplo de como viver contextualizado, antenado com a terra e o céu, na integridade. Even though, ainda que ele estivesse vivendo aqui no mundo, no meio de desafios enormes, ele mantinha a sua integridade. Desde garotinho, ele mantinha a sua integridade. O pai teve o cuidado de ensinar para ele a respeito de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da devoção ao Senhor, nosso Deus. José andava direito. O pai dele mandava ele ir lá e ver os irmãos dele trabalhando, ele ia, voltava. "E aí, meu filho, está tudo bem?" "Tá não, pai." Ele era íntegro. Ele não mentia para o pai. Ele não ia assim, dar uma dourada na pílula só para ajudar o irmão. Tem gente, irmão, que acha que encobrindo a falha do irmão, ele vai estar sendo gente boa com o irmão. E se ele contar a falha do irmão para o pastor ou para o líder, ele está traindo o irmão. Não! A palavra de Deus diz: livra-os, arrebata-os, arranca-os da fogueira, do fogo, se você os puder livrar. Quando você encobre o pecado de alguém, você está se tornando participante daquele pecado, biblicamente falando, e você é corresponsável por aquele pecado, ou seja, você também é culpado como quem está cometendo.
Porque você não deu o grito, você não tocou o alarme, você não socorreu, você não falou, você deixou a pessoa caminhando para o abismo e disse, eu não tenho nada com isso, o problema é dele. Você disse, eu não tenho nada com isso, cada um que cuida da sua vida, eu cuido da minha, eu cuido da minha, ele cuida da dele. Você esqueceu que nós somos um corpo. Nós somos o mesmo corpo e cada um de nós é uma parte desse corpo. Esses dias eu tenho me lembrado bastante disso. Eu tenho um irmão, um pastor amigo, que foi atropelado lá no Brasil. E quando ele foi atropelado, ele quebrou a cara, assim, deu uma amassada na cara. Ele ficou mais feio ainda. Aí, não, crente não é feio, né? É desajeitado assim. Então ele quebrou aqui. Aí o médico falou assim para ele, Deus é tão bom, que até no nosso corpo ele colocou peça de reposição. Aqui atrás da sua orelha tem um pedacinho de cartilagem que não serve para nada. Ele cortou, tirou, encaixou perfeitamente aqui. Peça de reposição. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Aqui tem peça de reposição. Mesmo que você ache que você não serve para nada, que você não está fazendo coisa alguma na obra de Deus, você é parte do mesmo corpo. Em algum momento Deus vai te usar. E sabe qual é a melhor coisa mais linda que existe na nossa vida? É que nós somos servos. O servo não é aquele menor funcionário, menor empregado, aquele servozinho que está lá. Não, o servo é alguém que serve. Serve não é aquela pessoa que serve como ação, serve como atitude. Alguém que é útil, que você pode contar para alguma coisa. Esse é o que serve, é o servo. E sabe como é bom ser servo? Aquele que serve no momento de calamidade. Aquele que serve no momento de adversidade. Existe uma coisa melhor do que a solução do problema? Do que alguém chegar com uma palavra de sabedoria? Do que alguém chegar com uma palavra de revelação, do que alguém chegar com uma ajuda na hora certa, sendo servo de Deus. Alguma vez na sua vida você sentiu o desejo de ajudar alguém com uma oferta, com alguma coisa? Você eu sei que não. Mas outros irmãos aqui, na hora certa, com ajuda para alguém, né? Deus tocou no seu coração e você não resistiu, você falou assim, eu vou fazer, eu vou abençoar. E você fez isso. A pessoa não falou nada para você. Você chegou para a pessoa e disse assim, olha, esse aqui é um presentinho para você. E a pessoa chorou, olhou para você e disse, é socorro de Deus. Você é servo. Você serve. Você é o tipo de pessoa com quem Deus pode contar. Nós somos o mesmo corpo. E este corpo precisa ter integridade. Quando falta integridade em qualquer parte do nosso corpo, é porque a gente está ficando doente. Quando o pulmão não está trabalhando na sua íntegra, é porque alguma coisa está ruim lá, talvez um Covid, alguma coisa que chegou lá. E assim por diante em todas as áreas do nosso organismo. Então, a palavra integridade, ela ressalta alguém de conduta reta e irrepreensível, né? Uma pessoa de quem suas atitudes são louváveis. Ou seja, a integridade é uma qualidade que a gente desenvolve, especialmente nós brasileiros, especialmente a geração dos anos 80. Estes jovens dos anos 70, 80, que foram criados no tempo da lei do Gerson, a lei de levar vantagem em tudo, lembra? Eu gosto de levar vantagem em tudo, lembra? Fazia propaganda de um cigarro na televisão e isso se espalhou no Brasil como piada e acabou virando cultura. O brasileiro é malicioso e gosta de levar vantagem. Eu não estou falando mal do brasileiro, porque eu sou brasileiro até o miolo do osso, até o tuétano. Até o miolo do osso, eu sou brasileiríssimo. Eu amo o meu país. Eu amo os brasileiros. Não importa o brasileiro que for assim mesmo, eu amo ele. E oro pela salvação do miserável. Em nome de Jesus. Não esse miserável, todos os miseráveis. Mas a verdade é que nós aprendemos a não ser íntegros, a levar vantagem em tudo.
Nós aprendemos a ser maliciosos. Mais malicioso do que o brasileiro, só o cubano. Tem algum cubano aqui? Não tem, tá vendo? O brasileiro é muito malicioso. É verdade, nós somos criados num ambiente de malícia, de maldade, de pensar diferente. E o brasileiro, quando chega aqui, muitas vezes se machuca por causa disso. Porque isso não é cultura, aqui isso é contra a cultura. Quando você chega na Europa, exatamente a mesma coisa. O europeu não tem essa maldade, essa malícia. O pastor Humberto sabe disso, que ele lidou com muitas nações lá na ONU. O brasileiro é muito malicioso, não é? Nós precisamos que esse corpo funcione na sua íntegra. Linguagem sã e irrepreensível. Para o adversário não ter que falar de nós. Ser envergonhado naquilo que fala de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes parece que é besteira. Falei uma besteirinha, falei um palavrãozinho. Né? Uma coisa de nada. Você começou a contaminar a sua mente aí. Você abriu uma brechinha e o diabo, pau, ele enfia a cunha ali. Ele não vai dar outra pancada agora porque você vai se assustar. Não, ele só vai deixar a cunha ali. Você já viu como é que as pessoas quebram uma pedra? Pau! Bate uma pedra grande e deixa lá. Daqui a pouco ela vai rachando. Vai rachando, vai rachando, vai rachando. Arrebenta. É por isso que a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você não põe um pacote de fermento para fazer um bolo, né? De jeito nenhum. Senão você vai fazer um bolo de fermento. Você põe um pouquinho só para fazer a massa crescer. Um pouquinho só. É um mau pensamento que você abrigou e falou, é legal. É uma má palavra que você abrigou, é legal. Uma má intenção, você vai, eu vou fazer isso aqui. E você abrigou, achou que aquilo era legal. E depois você voltou falando, isso aqui está errado. Mas mesmo assim é gostoso. O pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A consequência do pecado é que é ruim. Essa sim é ruim. Então, nós precisamos ter cuidado com a integridade. A integridade não é circunstancial. Você falar a verdade é em qualquer lugar. É bem verdade que não é todo momento que você deve falar a verdade. Você não deve falar a verdade o tempo todo. Pelo amor de Deus, quando você for assistir isso aqui, assiste até o fim. Às vezes você deve calar. Por exemplo, se você falar que eu sou feio, não precisa falar essa verdade. Esse é o tipo de verdade que vai constranger alguém. Não é verdade? A palavra de Deus diz assim, a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Porque nós, especialmente na nossa adolescência, eu sei porque eu sou pós-adolescente, nós passamos por isso. O adolescente é muito sincero. O adolescente, ele fala a verdade mesmo. Tem gente que é mais extrovertida, não é tímida como eu. A pessoa extrovertida, ela faz o download e já vai imprimindo. Não tem filtro. A palavra dita a seu tempo. Você ser uma pessoa verdadeira não significa que essa verdade é em todo lugar, toda hora. A Bíblia diz, não sejais demasiadamente santos e nem demasiadamente justos, porque em algum momento essa sua demasia na justiça pode estragar a vida de uma pessoa para o resto da vida. Ela tem o seu lugar certo. Na hora certa e no lugar certo. Vamos lá, integridade, disse C.S. Lewis, é a coragem de fazer o que é certo a despeito das consequências e da inconveniência. Se a pessoa apertar você, quiser realmente que você fale a verdade, fale a verdade. Nunca minta. Você pode calar a verdade, mas nunca minta. O pai da mentira é o diabo. Tá certo? Segundo, a comunhão de Davi. Nós vamos correr porque já vamos terminar. Primeiro, a integridade de José. José sempre foi íntegro. E ele foi tentado em muitas áreas da vida dele. Tá certo? Você se lembra, a perseguição, os irmãos dele tinham raiva dele. Por quê? Porque na linguagem do pastor Sérgio Almeida, por exemplo, no tempo que ele era jovem, o pessoal chamava isso de cagueta. Você também não sabe o que é cagueta. É aquela pessoa que vai e conta tudo para os outros, né? Que vai lá e delata. Ó, fulano está fazendo coisa errada ali, ó. Esse é o cagueta. No tempo do pastor Sérgio era assim. Eles tinham José como cagueta. Olhe para mim, por favor. O diabo não suporta que, de alguma maneira, você
tente salvar a vida do seu irmão. Existem muitos casos na igreja que nós não podemos tratar. Existem cânceres espirituais que estes doutores aqui da alma não conseguem tratar porque as pessoas fazem a notícia chegar nos nossos ouvidos, mas não sustentam. Nós estamos vivendo numa sociedade maligna e maliciosa. A malignidade está espalhada. E se você for tratar o caso de alguém, fala, quem falou? Eu vou mover uma ação, vou dar um sul. Eu vou dar um sul na pessoa que falou. Então, para a gente tratar as coisas, a gente tem que tratar com muita seriedade e com muito cuidado. Mas você não deve deixar, de maneira nenhuma, que o seu irmão incorra em erro. Salve, ajude, em nome de Jesus. Ah, mas eu tenho medo da disciplina. Para com isso, você tem que ter medo de punição. Disciplina não é punição. Disciplina é consertar, é trazer de volta. Disciplina é tratar. Alguém disse assim para mim, pastor, eu já falei, já pedi perdão, então pronto, posso voltar à comunhão da igreja? Já? Não, não é assim, meu irmão. Você não tira o cara, fez uma operação, uma cirurgia no estômago, no estambo, como diz lá em algum ceará, né? Você faz a cirurgia lá, né? E aí, o que acontece? Você não tira o cara do centro cirúrgico e dá uma feijoada para ele, dá? Não. Você vai tratar dele, tem um tempo de recuperação. A pessoa precisa se recuperar. É aí que entra o cuidado pastoral, não só de arrancar o mal, mas também de tratar a pessoa para ela ir se recuperando. O diabo não quer isso. O diabo quer que você morra. Ele quer que você se arrebente, que você vá para o mundo, que você se desvie. Ele quer que amanhã a gente encontre com você do jeito que a gente encontrou, e eu falei para você aqui há 2 semanas atrás, pessoas e nas grandes capitais do mundo aí, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo aí, irmãos, tudo na sarjeta. Antigamente a gente via uma pessoa, coitada, é um mendigo aí jogado na sarjeta. Às vezes um desgosto da vida, ele teve um problema, uma enfermidade, ou perdeu o pai, a mãe, perdeu a família. Então ele virou um mendigo de rua. Hoje não, é nóia. É a droga que faz isso com eles. Você vê jovens, moços, moças novos, bonitos, que ainda não estão totalmente mergulhados na droga, mas já estão dependentes, já estão viciados, junto com aquelas pessoas que já estão lá há muito tempo. É isso que o diabo quer fazer com você. Mas nós não vamos deixar em nome de Jesus. Nós vamos pregar a verdade para você em nome de Jesus. Nós ainda pregamos santidade. Nós ainda pregamos verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a comunhão que Davi tinha com Deus. A comunhão de Davi. Em primeiro lugar, integridade. Segundo, comunhão. Você precisa de comunhão para viver antenado no céu e na terra. Atos 13, 22 diz, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, ou seja, havia tirado Saul, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É isso que Deus quer falar de você. Achei Otávio, meu servo. Achei Lucas, meu servo. Achei Felipe, meu servo. Achei Dara, minha serva. Achei você, minha serva. Uma pessoa, uma jovem, um jovem segundo o meu coração. Esse vai fazer toda a minha vontade. Sabe o que foi que esse mesmo discurso aqui de Paulo disse no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, acho que foi o versículo 7, ele diz assim, e tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, morreu e foi sepultado com seus pais. Existe uma coisa mais extraordinária do que essa? Você saber que a sua vida foi para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Deus não trouxe você à existência para você estudar, para você se formar, para você constituir família apenas. Tudo isso é veículo de Deus para alcançar o perdido, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, para você usar para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, a sua casa, o seu carro. Não tem problema nenhum você desejar uma casa bonita, você desejar um carro novo, um carro bonito, o melhor modelo. Glória a Deus, beleza. Não tem problema nenhum você se vestir bem. Não tem problema nenhum, não é pecado tomar banho, usar desodorante, essas coisas. Não, é maravilhoso, irmão.
Não tem problema, não é vaidade. Faça isso pelo amor de Deus, pelo menos uma vez por dia. Né? A rainha recomendou uma vez a cada 3 semanas, mas aqui é muito quente. Então vai lá, uma vez por dia. Né? Faça isso em nome de Jesus. Não tem problema você ter desejo de crescer, de querer, de ter. Não tem problema nenhum. A única coisa é que você tenha, antes de tudo, a sua vocação espiritual. Em qualquer lugar que eu estiver. Se eu estiver dirigindo um Rolls Royce, se eu estiver dirigindo uma Porsche, se eu estiver dirigindo uma Ferrari, ou se estiver dirigindo o carro mais simples que for, de qualquer maneira, o nome de Jesus será glorificado na minha vida. Eu posso ter $1 milhão só na minha conta ou ter 10 milhões de dólares na minha conta. De qualquer maneira, eu estarei glorificando o nome de Jesus. O dinheiro não me compra. No meu amor não é o dinheiro, é o Senhor Jesus Cristo. Não é? A comunhão de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Davi matou Urias porque ele havia adulterado com a mulher dele. Então ele mandou matar lá, mandou matar. Coloca o cara lá na frente para ele morrer logo. Para tirar esse peso da minha consciência. Lê do engano. Foi aí que a consciência dele ficou pesada. Peraí, esse cara é segundo o coração de Deus? Sabe o que acontece? Olhe para mim, pelo amor de Deus, jovens. O problema é que Davi pecou contra a santidade de Deus. Mas ele nunca pecou contra a autoridade de Deus. Pecar contra a autoridade de Deus se chama rebelião. E rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque a palavra de Deus estava guardada no coração dele. Tanto que quando ele percebeu que ele havia realmente chutado a jaca, né? Pisou na jaca, ele se arrependeu, parou de comer, entrou em jejum, e ele fez de tudo para que a criança vivesse, pediu a Deus, insistiu com Deus, fez de tudo para que o pecado dele fosse perdoado. Se você ler o Salmo 51, você chora. É um homem arrependido, e a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você não é mais escravo do pecado, não deixe o diabo te enganar. O diabo está dizendo para você, você é viciado em pornografia, você é viciado em jogo, você é viciado em futebol, você é viciado em não sei o quê, você é viciado em comprar, em gastar. Tudo isso é mentira do diabo. Repreenda em nome de Jesus. Você já está livre pelo poder do sangue de Jesus. Ele está lhe enganando. É como uma criança puxando um boi com um barbante. O boi não sabe a força que tem, então ele está deixando aquela criança puxar. Esse vício, esse engano está lhe puxando, porque você ainda não se conscientizou que você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Você já sabe, mas não se conscientizou. O poder do Espírito de Deus está na sua vida. Comunhão com Deus. Ninguém falou de Deus mais bonito do que Davi. Davi cantava ao Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele era amigo de Deus, ele amava Deus. Seja amigo de Deus, ame a Jesus de todo o coração, fale de Jesus, ok? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Jesus acima de todos. A nossa palavra é Jesus, a nossa mensagem é Jesus, o nosso Salvador é Jesus, o nosso Rei é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou tirando Deus da jogada, eu não estou empurrando Deus para o lado, não. Nós estamos na dispensação da graça. A nossa mensagem é a mensagem da cruz. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos trazer salvação. Eu preciso ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus. Fale de Jesus. O diabo não se importa que você fale de Deus, mas ele se incomoda quando você fala de Jesus. Porque Deus, na cabeça de muita gente, é o mesmo Deus para todo mundo. Quando você fala de Jesus, fala, opa, aí não. O muçulmano vai dizer para você que Alá é Deus. E não é. Outras religiões vão dizer, não, nós temos o mesmo Deus. Não temos. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para morrer por nós na cruz do Calvário. A nossa palavra, a nossa mensagem é Jesus. A salvação vem de Jesus. Você nunca vai querer que um amigo seu seja crente se você não falar de Jesus para ele.
Não diga para ele, a minha igreja é legal. Não diga para ele assim, olha, o meu pastor é gente boa. Não diga para ele assim, olha, lá na nossa igreja nós temos um grupo de jovens que é muito legal. Você vai gostar, a nossa reunião é muito alegre, a nossa reunião é muito divertida. A mensagem é Jesus. Só, meu amigo, é o seguinte, eu conheci Jesus e ele mudou minha vida. Eu conheci Jesus e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Você é meu amigo, eu quero que você seja meu amigo, não só aqui na terra, na eternidade também. Friends forever. Daqui a 2 domingos, nós teremos mais um culto do Friends Forever. Eu espero que esta semana que eu estava fora, vocês tenham feito os cultos do Friends Forever em todos os departamentos e em todos os grupos da família cristã. Porque se vocês não fizeram, eu vou excluir por 1 ano da igreja, vou chamar a polícia e eu vou avisar a imigração que você está ilegal. Vamos para frente. Comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a coisa... Eu preciso parar aqui. Eu sei que eu já passei do horário, me perdoe, mas a comunhão com Deus, irmãos, é a coisa mais extraordinária que existe. Ô, pessoal, estou brincando, tá? Eu vi que tem visitante aqui, talvez visitante, não, convidado, né? Aqui, ficou assustado assim. Não, é brincadeira, gente. Olha aqui. A coisa mais gostosa do mundo é você amanhecer o dia e não lembrar das contas que você tem que pagar. É você amanhecer o dia com uma canção na sua alma e lembrar que você é filho de Deus. Deus está cuidando de você. Você sabe que você tem desafios, mas cada etapa é uma aprendizagem. Você está crescendo. Cada problema que você passa é um degrau a mais que você subiu. Glorifique o nome de Jesus. E se você evitou o problema, se você fugiu do problema, não se preocupe. Você vai ficar no mesmo degrau. Você vai ter que subir aquele de qualquer jeito. Com uma luta ou com outro tipo de luta, vai ter que subir o degrau. Gostoso é você saber que tem lutas e desafios diante de você, mas que tudo isso é uma escola, é um aprendizado. E você dizer, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos comigo? Deus cuida de mim. Diga isso à sua alma. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Essa era a convicção de Davi. Olha, de todas as características e qualidades que você precisa ter para ser uma pessoa antenada, a principal é a comunhão com Deus. O tempo que você tira todo dia de manhã ou à noite, o tempo do seu devocional com Deus. Eu recomendo que você faça isso de manhã. Antes de qualquer coisa, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de você ver o recado no WhatsApp, fale com Deus. Fale primeiro com Deus em nome de Jesus. Abra aquela Bíblia eletrônica, ou seja lá o que você quiser, mas a primeira coisa, leia um versículo da palavra de Deus em nome de Jesus. Comece o seu dia com Deus. Cante na sua alma, adore na sua alma. Eu falei para a Meire madrugada passada, eu estava, cochilei um pouquinho no avião, a Meire dormiu, perdão, a Meire orou a noite inteira. Aí eu comecei a cantar e a orar, e ela canta também enquanto ela ora. Só que ela canta baixo. Então, eu orei, cantei ao Senhor, eu fiz o meu devocional dentro do avião, chorei, falei língua estranha. De noite está escuro, ninguém está vendo, e se tivesse também, estou nem aí. Vamos para frente. A minha comunhão com Deus é o mais importante, é gostoso, é precioso você ter comunhão com Deus, sentir o Senhor na sua vida, porque quando chegar um problema durante o dia, quando você se deparar com um desafio, você vai saber que é um aprendizado e Deus está com você. O Senhor está na sua vida, você quer uma característica importante na sua vida, tenha comunhão com Deus e que venga o touro. Se você tiver comunhão com Deus, qualquer coisa que aparecer na sua frente, você vai vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenha a sua comunhão com Deus, isso é o mais importante. Vamos lá, os dons de Daniel, habilidade para viver no palácio, muito importante, você saber que você é uma pessoa fina. Você é embaixador do céu. Geralmente os embaixadores são pessoas finas, não é, pastor Humberto?
Pastor Humberto é o nosso diplomata aqui. Geralmente são pessoas educadas, muito bem preparadas. Pessoas que são preparadas para viver em ambiente palaciano. Se prepare para Deus te levar para qualquer lugar que Ele quiser. Seja uma pessoa pronta. Quando chegaram lá em Israel, lá em Judá, eles trouxeram o pessoal lá de Jerusalém, escolheram primeiro aqueles que tinham condição de viver no palácio. Daniel foi escolhido entre eles. Habilidade para viver no meio de pessoas importantes. Que habilidade é essa, pastor? Be kind. Seja íntegro, seja gentil, seja uma pessoa firme. Quando Deus chamou Davi, a Bíblia diz que as características de Davi eram assim. Ele é um jovenzinho, ruivo, de gentil aspecto, mas ele é sisudo de palavras. E o Senhor é com ele. Seja uma pessoa pronta para viver. Ambiente de palácio não é fácil de viver. Tem disputa, tem política, tem demagogia. Seja pronto para viver no meio de demagogo. Você sabe que o cara está mentindo. Você sabe que ele está fazendo demagogia. Ela olha para você e fala, vi como você está linda hoje. Tudo mentira, mas seja pronto para viver nesse ambiente. Ela não acha nada daquilo. Na verdade, ela não está achando, I love you. Love é uma conversa. I hate you. Né? No fundo é isso, não tem problema. O que importa não é o que vem de lá para cá, é o que vai daqui para lá. O que contamina o homem não é o que entra no coração, é o que sai do coração do homem. O que contamina é a atitude do seu coração. A pessoa pode ser hipócrita do jeito que se quiser. As pessoas às vezes falam para mim, pastor, como é que o senhor aguenta? Esse camarada vive falando mal do senhor, quando o senhor encontra, o senhor abraça ele, beija e tal. Eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo. O que eu estou fazendo de coração. Eu não estou falando mal dele, é ele que está falando mal de mim. O problema não está em mim, o problema está nele. Eu não vou deixar o problema dele me atingir, está entendendo? Isso é qualidade de quem vai viver no palácio. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É ele que vai morar no fogo eterno. É ele que vai morar nas moradas eternas, lá no monte do Senhor. Diga amém, pelo amor de Deus. Não é lindo isso? Dom de administrar. Ele foi o chefe de todos os presidentes da Babilônia. Deus deu a ele o dom para administrar. Coríntios 12, 28, se você quiser anotar, anote. Deus deu uns na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro. Isso quer dizer o passion, o dom do socorro, de ajudar as pessoas, de socorrer as pessoas. Governos, governar. Você fala, crente não pode entrar em política. O que não pode é a política entrar no crente. O crente entrar na política não tem problema nenhum. Ele entra e sai e Deus guarda. Pastor Alcir era o diretor-geral da Assembleia Legislativa quando nós estávamos lá servindo como deputado. O senhor foi deputado? Fui, mas Jesus já me perdoou por isso. Isso é para quem tem capacidade. O crente pode entrar na política. A política não pode entrar nele. Não é a má política, eu quero dizer, porque tem a política no seu senso, né? Certo? Então, governos, variedade de línguas, são dons. Tem os dons espirituais, mas tem aqueles dons de serviço na casa de Deus. São esses. Você servir em governo. Sabe quem foi que colocou Jesus lá no túmulo? José de Arimateia, senador. Senador José de Arimateia. Parênteses. Tem muita gente preocupada que o Bolsonaro não ganha eleição. Não é? O pessoal fala, ele não vai ganhar, ele vai perder. Mas como vai perder? Não, mas já está tudo armado lá. Ele ganha no voto, mas perde na urna. As pessoas estão distraídas de uma coisa, sabe do quê? Do Senado. O Senado é muito importante para repreender as forças do mal. Não é? Sem terras federais. Né? STF, sem terra federal. Ore. Por que eu abri esse parênteses aqui? Não é para falar de política, não. É para pedir oração. Ore. É nossa obrigação. Eu quero que, antes de tudo, 2 Coríntios 2 e 1. Eu quero que antes, 1 Coríntios 2 e 1. Eu quero que, antes de tudo, Timóteo, vocês orem, façam oração, deprecação, intercessão. Por todos os homens. Pelos reis e pelos que estão em eminência. Amém? Por todos os governantes. Deus não nos chamou para falar mal de governante. Ele nos chamou para orar pelas autoridades, em nome de Jesus. Você acha que faz melhor do que ele? Se candidate que a gente vota em você. Em nome de Jesus. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vocês não vão se ajoelhar diante da minha estátua, seja lá quem for. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel e leal a Deus. Fiel é aquele que está firme do seu lado. O leal é aquele que te defende.
É aquele que não deixa ninguém falar mal de você. Esse é seu amigo leal. Né? Eles chegaram diante do rei e quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Quero ver quem é. Eles deram risada. Está aí na Bíblia segundo São Joel Freire da Costa. Capítulo Mexeu, versículo 14. Acabei de escrever eu mesmo. Eles deram risada, né? Eles disseram, rei, sobre esse negócio, nós não vamos nem te responder. Igual Jesus fez lá com aqueles caras lá, né? Eu não vou nem te responder a respeito desse negócio, porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da tua mão. E se Ele não nos livrar da tua mão, também melhor ainda, nós vamos estar na presença dEle, nós sabemos para onde vamos. Nós temos rumo. Nós sabemos para onde nós estamos indo. O Senhor, nosso Deus, é o nosso Deus. Não, você acha que eu vou ficar discutindo e falar, não, Deus vai me defender. Não, porque Deus é isso. Não, nem se preocupe em se defender. Deixe que Deus te defenda. Deus vai defender você. Não se preocupe, jovem, não se preocupe. Seja fiel, Deus vai te defender. Seja fiel, Deus vai te defender. Seja fiel, Deus vai te defender. Eu queria contar um monte de testemunho aqui, mas não dá. Por último, a unção e o ministério de Timóteo. Preste atenção só nisso, eu vou terminar com essa leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, Timóteo, jovem Timóteo. Glória a Deus, quando eu viajo, eu não estou aqui, eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro de você orando aqui. Eu me lembro de você orando aí. Eu me lembro da sua reunião lá dentro, pegando fogo. Quando a gente passa, parece que a gente sente a unção e a glória de Deus no corredor da igreja. Eu me lembro do seu comportamento diante do Senhor nosso Deus. Uma vida de unção em nome do Senhor. Eu não estou fazendo isso para jogar. Você me conhece, você sabe. Eu não preciso ficar, depois de 38 anos de ministério, eu não preciso mais ficar querendo agradar você para você ficar puxando glória a Deus. O meu compromisso depois de 38 anos agora é, se você achar ruim, me jubila. Né? Ou então chama o pastor Zé e fala, leva esse cara daqui, manda para outro lugar. Né? Manda ele para qualquer lugar. Bangladesh, na Bangladesh já tem o Cássio, né? Manda para qualquer outro lugar. Né? Dubai, que é perto lá de Bangladesh, né? Não quero ir para lá, não. Então, mas é importante que você seja fiel e é importante. Eu estou falando isso com sinceridade de coração. Eu me lembro da igreja quando eu não estou aqui. Eu me lembro, eu tenho saudade, sinto falta de estar aqui com os irmãos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu tenho memória de ti nas minhas orações noite e dia. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar eu faço isso, desejando muito ver-te, lembro-me das suas lágrimas para encher-me de gozo. Escute isso, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Fé não fingida é não jogar para a galera. Fé não fingida, eu não estou aqui só porque os outros estão me vendo. Não. O que eu sou aqui, eu sou a mesma coisa em casa. Isso é firmeza de caráter. É um bom caráter. Eu sou em qualquer lugar que eu estiver, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Só faltou colocar aqui Sueli e Cláudia Esforcim. A avó Lloyd e mãe Eunice, né? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em ti. Fique de pé, por favor. Nós começamos com integridade. Características para ser antenado. Comunhão com Deus. Dons de Deus. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Busque os dons do Espírito Santo para viver nessa geração. Ela precisa de nós. E a unção no ministério. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui e dizer, Senhor, eu preciso dessas características. Eu preciso que Jesus seja o Salvador e Senhor da minha vida. Eu nunca recebi a Cristo como meu Salvador. Essa pessoa está do seu lado. Você tem 5 minutos, por favor, para sair do seu... 5 minutos não, tem 30 segundos. Para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Por favor, nós vamos orar. Eu já passei quase 15 minutos do tempo do culto do pastor Cássio. Eu acho que ele vai ficar tão desanimado que não vai realmente voltar de Bangladesh. Por favor. Eu quero orar por você. Essas características têm que estar em você.
Você que já faz tempo que não amanhece o dia sorrindo, orando e falando línguas estranhas. Vem aqui. Jovem, você que entendeu que precisa aprimorar a sua vida com essas características para ser alguém que Deus pode usar. Deus levantou Paulo para fazer missão no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque ele já era poliglota. Porque ele já tinha experiência em outras culturas. Ele já havia preparado antes para isso. Não foi assim com Pedro, não foi assim com outros, mas com Paulo foi. Cadê você que quer ser preparado por Deus? Onde está a pessoa que quer receber a Cristo como seu Salvador hoje? Se você estiver conosco pela internet, fale com o nosso pessoal aqui da técnica. Fale no chat aí do Facebook. Fale no chat coloque a sua mensagem aí no YouTube. Fale no Instagram. Nós queremos ouvir de você. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você alcance a Jesus como Salvador. Eu não sei quem você é. Eu não sei onde você está. Talvez você nunca vá congregar numa congregação do Ministério do Belém, mas eu não estou pregando o Evangelho do Ministério do Belém. Eu estou pregando Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para nos salvar. A nossa visão é visão do reino de Deus. E não é uma visão apenas pequena, diminuta, uma visão denominacional. Não, em nome de Jesus. Nós queremos que você receba Cristo. Os nossos jovens estão aqui. Mas eu estou sentindo falta de alguns jovens de 50, 60, 40. Deus falou com você. Deus falou de dons. Deus falou de integridade. Deus falou de características que você precisa para viver nessa sociedade que nós estamos vivendo. Você é atacado todo dia no trabalho. Cadê você? 30 segundos. Sai daí, vem aqui. Nós queremos orar por você. Deus, cuida de mim. Os pastores, por favor, venham orar por esse músico. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, porque estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, nunca estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Levante a sua mão, nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, nessa manhã de domingo, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para te louvar, meu Deus. Estamos aqui para te adorar, meu Pai. Oh, meu Deus. Mas também estamos aqui, meu Deus, para interceder, meu Pai, por todas essas pessoas, meu Pai, que se ajoelharam, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor tocou no coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Com a palavra, meu Deus, que o teu servo deu, meu Pai. Oh, meu Deus, que cada uma dessas pessoas, meu Pai, ela possa ter essas características, meu Deus. Ó, meu Pai, esses dons espirituais, meu Deus, para que a gente possa conviver, meu Deus, no mundo dessa atualidade, meu Pai. Nesse mundo lá fora que nos ataca todo dia, meu Deus, nas escolas, meu Pai, no trabalho, meu Deus. Ó, meu Pai, que todas essas pessoas, meu Deus, possam ser abençoadas, meu Pai, possam ter saúde e prosperidade, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. A porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos teus filhos. Ajuda-nos a guardar e viver a palavra que nós recebemos da tua parte, Senhor.
Despede-nos em paz para a escola dominical e depois para os nossos lares. Pai, no nome de Jesus, eu te imploro, Senhor amado e bendito, que pelo teu Espírito toque o coração dos teus filhos, Senhor, para te servirem com alegria destas portas para fora, quando nós estivermos entrando no campo missionário. Pai, no nome de Jesus, também te peço que pelo teu Espírito toque os corações dos teus filhos para o CONAD, Senhor, que nós possamos ir todos para o CONAD, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.